Acabei cortando o vídeo aqui por causa de uma ligação, né? Perdi aí, vamos daqui pra frente. Êxodo agora 33, finalzinho 17, né? Moisés pede para ver a glória de Deus. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me apadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, da fenda, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, entinha eu a mão, tu me verás pelas costas, não minha face, não se verá. Então, o finalzinho aqui do Êxodo 33, Moisés pedindo para ver a glória de Deus, né? Aqui mostra como que Moisés ele estava próximo de Deus, mas familiarizado com a presença, mas ele queria ver Deus, ele queria ter uma relação mais íntima, tá? De perto dele. Então aí Deus fala que não, que ninguém podia ver diretamente Deus, não haveria homem que conseguisse ver e compreender aí e sobreviver, né, essa presença manifestada de Deus. Mas aqui fala que o que de repente foi impossível, para Moisés foi possível, né? Para ele poder ver ali de uma maneira em que ele só mostrasse as costas, né? Mérito aí da convivência que Moisés teve diretamente com Deus e o quanto que ele teve próximo de Moisés. Ele viu ali um pedacinho das costas diante de uma fenda, diante de uma rocha que ele colocou. Deus pôs ele numa rocha, no fundo lá da rocha, no fundo lá da fenda, ele cobriu com a mão para que ele pudesse passar. Então, vendo as costas de Deus, né? Que legal, né? A gente poder dizer aí que houve alguém que viu com os olhos visíveis, esses as quais eu tô falando com você, vendo a você. Cada um deles aí pôde ver cada um deles não, só Moisés, a manifestação da presença de Deus, pôde contemplar aí Moisés. E para finalizar agora, então, Mateus, capítulo de número 22. Capítulo 22, do verso 1. Peraí, deixa eu pegar para você ver. 22, do 1 ao 22. Então, a gente começa assim, ó. De novo entrou Jesus a falar com parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois, meus cevados, já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando aos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles, assassinou e lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Só para eu explicar aí essa alusão aí, essa parábola, né? As bodas significa casamento. Então, eis que o filho do dono, ele tinha um casamento ali acontecendo e ele chama as pessoas para estarem ali diante daquele local, né? Um banquete,
Mas, infelizmente, aquelas pessoas não aceitaram o convite para aquele casamento, para aquele banquete, né? E fala que o reino dos céus, ele é comparado aí a esse casamento desse filho. Por quê? Primeiramente, a esse casamento mostra aí a atmosfera de alegria, de celebração, né? Um momento de festa, de comunhão, que é no reino de Deus. Mas muitos são convidados para aquele lugar. São convidados para estar ali na plenitude da vida espiritual, da comunhão com Deus. O porém é que fala que os convidados, eles não queriam estar. O rei chama os servos, chama os convidados, mas eles se recusam a comparecer naquele lugar, a estarem naquele lugar. Eles maltratam, né, os seus convidados, eles rejeitam o convite de Deus para seu reino. E aí fala que depois do convite, o rei estende esse convite para outras pessoas, tanto bons quanto maus. Olha só, fala: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrardes. E saia aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, à sala do banquete, e ficou repleta de convidados. Entraram, porém, o rei para ver. Estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Então ordenou o rei aos serventes: arranjai-o dos pés e mãos e atai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui fala que entre bons e maus aquele lugar acabou se enchendo, né? Pessoas com uma natureza boa, uma natureza misericordiosa, pessoas que desejavam o bem para a família, desejavam desfrutar dos bênçãos do reino, independente do seu status, do seu passado, todas as pessoas estavam ali, né? E o rei, ele entra para ver os convidados e eis que ali ele encontra um homem mal vestido. Não estava adequado àquela ocasião, né? E fala que esse homem vai ser lançado fora daquela festividade. Não está de acordo com o que o rei queria, né? Aqui lembra a preparação espiritual, compromisso pessoal que as pessoas têm que ter com Deus. Não apenas em aceitar o convite. Não, eu estou aqui, beleza, me chamaram para estar à igreja, eu estou aqui, estou vivendo, mas tem que estar também de acordo com os valores e os princípios do reino. Não é somente frequentar a igreja, mas você tem que estar apto, você tem que estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, né? Aqui vai falar sobre o banquete do casamento, convida a gente a refletir a nossa vida, a nossa resposta ao convite do Senhor. Devemos estar dispostos a abandonar a vida qual nós tínhamos, né? Nós temos que viver um momento aí de esquecer a rejeição, essa resistência e abraçar mesmo a graça, a misericórdia, o favor de Deus oferecido para com as nossas vidas. Então nós devemos estar preparados para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus para cada um de nós. Então, nós podemos desfrutar assim plenamente das festividades do reino, estando de acordo com o que ele pede para cada um de nós. Ele fala: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Vamos até o 22 agora. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas a caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importardes com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Então a ideia aqui, a questão do pagamento de impostos, era a galera pegar ele na curva.
ele vai falar que não é para pagar os impostos de César. Agora sim, a gente vai conseguir pegar ele, né? Porque ele vai falar que não é para a gente pagar imposto para um governador romano. Então a gente vai conseguir o que a gente precisa, né? Só para você entender um pouco da história, né? História política e a história mesmo daquela época, a Palestina, né? Que aqui no caso de Jerusalém, eles viviam sob o domínio romano. Então, eles tinham que pagar um imposto para Roma. Roma era como se fosse a monarquia mandante naquela época. E os impostos, eles eram altos, os impostos eram para todos, não, independente de você estar numa posição difícil financeira ou não, todos tinham que pagar impostos. Hoje também os impostos são altos? São altos. Todos nós pagamos impostos? Sim, pagamos. Até nos alimentos, em tudo os impostos estão incluídos, né? Mas o povo judeu tinha uma opressão muito grande naquela época, né? Então os fariseus ali, que era um grupo religioso aí muito influente ali, o tempo todo ele buscava uma resposta de Jesus que pudesse comprometer ele, que realmente pudesse aí levar ele às autoridades romanas, né? Eles, os fariseus, eram pessoas que acreditavam nas promessas, nas profecias, mas não acreditavam que Jesus fosse de fato o Messias, o levantado ali, aquele em que Isaías 9 dizia que viria, né? O menino nasceu, o filho se nos deu, seu nome é maravilhoso, conselheiro, enfim. Não acreditavam que eles, sim, era o Cristo, né? E aí, de qualquer forma, eles achavam que ele era porque haviam outros antes de Jesus que se levantaram dizendo que era o Messias. Eles acreditavam que ele não fosse. Mesmo ele mostrando aí todos os sinais, todas as maravilhas, todos os milagres, as curas que ele fez, eles acreditavam que ele curava em nome de outro Deus, né? Tem uma passagem que a gente leu, né? O nome de Bezebu. Eles acreditavam que Jesus fazia milagres em função de outra pessoa. E aí, o que eu estava falando? Tá. Eles questionavam Jesus sobre o pagamento dos impostos. Então, queriam criar uma armadilha de qualquer maneira para que Jesus dissesse que não era lícito pagar impostos. E aí ele ia perder o apoio popular que ele tinha, né? Ele estaria ali sob um regime opressor e aí eles poderiam chamar diretamente, acusar, né, Jesus de rebelião contra Roma. Aí sim, né? No entanto, a resposta de Jesus foi completamente diferente do que eles achavam que ia acontecer, né? Aí vamos lá, continuando, né? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, respondendo-lhes a malícia, respondeu: por que se experimentais hipócritas? Já vendo a maldade no coração daquelas pessoas. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E lhes perguntou: de quem é esta efígie, inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se. Então, a sabedoria de Deus era tamanha e o discernimento que aí ele vai falar, né? A moeda aqui, a cara da moeda não é o de César, não é ele, o cara romano, a moeda não é romana. Então entrega para o romano que é o do romano, entrega para César o que é de César, né? Então mostra aí que nós também temos que ter responsabilidades, não somente de fé, mas também cívicas, morais, judiciais. Cada um de nós reconhecer o nosso governo, a representação de cada um dos poderes legislativo, executivo e judiciário que eles exercem na vida das pessoas, né? Então,
Jesus aqui também, ele fala que nós temos que adorar ele, sim, mas também nós temos que viver segundo os princípios cristãos, né? Que é honrar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos e esse momento terreno em que nós estamos passando aqui. Devemos cumprir as nossas obrigações também cívicas, respeitar as autoridades constituídas sobre as nossas vidas, priorizar a nossa vida também, mas priorizar em primeiro lugar o nosso tempo com Deus, a nossa devoção com Deus, obedecer aos mandamentos, seguir ali o que é correto. Não devamos permitir que as preocupações terrenas nos afastem dos nossos compromissos do reino. É importante os compromissos terrenos? Sim, eles são importantes, mas em primeiro lugar, compromisso com o reino. Então, sim, tem que pagar imposto. Não acho você que você tem que omitir os impostos, não. A vida cristã é uma vida de equilíbrio, uma vida saudável entre a sua vida pessoal, né, secular, e a sua vida espiritual, para que as duas possam andar em contrapartida, juntas. Então, o governo romano aqui tinha que ser respeitado, para que o governo divino fosse também respeitado. Amém? Até aqui, então, hoje. Vamos orar para nós encerrarmos. Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra, pelos ensinamentos e pelas obrigações, tanto como nós lemos hoje do Antigo Testamento, as leis que o Senhor deixou para cada um de nós, para obedecer, para fazer a Tua vontade, para honrar pai e mãe, não matar, não furtar, mas as leis também terrenas de hoje, os momentos que devemos viver hoje. Nós não temos que viver bipolados, somente vivendo um eu espiritual, mas também temos que cumprir com as nossas obrigações como pessoas, como cidadãos de bem que nós somos. Obrigado pelas suas orientações dia após dia para com as nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, por mais este momento de leitura, entendimento, discernimento do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém? Encerramos então aí o dia 34 da leitura bíblica. Fique com Deus aí. Um ótimo final de semana.